Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Meus irmãos, eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. A vida do nosso pastor, que é uma referência, a missionária Débora, são referências de homens e mulheres de Deus, né? Nos dias de hoje. Agradeço a vida do meu esposo, da minha família, a minha avó que está ali quietinha, veio adorar o nome do Senhor, minha tia. E eu glorifico, irmãos, pela vida de cada um de vocês, a vida dos obreiros. E eu confesso que eu estou um pouquinho nervosa, mas eu creio que a igreja vai glorificar o nome do Senhor, porque eu não estou sozinha, amém, irmãos? Glória a Deus! Eu convido os irmãos a abrirem comigo, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 7, no seu versículo de número 11, aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu confesso, pastor, que se eu fosse embora agora, eu já ia ir embora impactada, porque desde o começo desse culto, irmãos, que presença é essa? Aleluia! O Senhor está na casa, aleluia. Você pode olhar para esse irmão que está do seu lado e dizer assim para ele: hoje é noite que o Senhor vai mudar o cenário da tua vida. Você pode falar com mais autoridade, porque você é profeta e profetiza do Senhor. Diga a esse irmão: hoje à noite que o Senhor vai mudar o cenário da tua vida. E só quem crê começa a glorificar o nome do Senhor. Arabadaiaçu. Oh Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore, aleluia. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. Jovem, eu digo, levante-se, aleluia. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém, meus irmãos? Aleluia. Coloque a mão sobre o teu coração nesse momento. Eu quero orar. Pai, estamos diante da tua presença, Senhor. E eu oro nesse momento para que o Senhor venha falar com cada um de nós. Abre os nossos ouvidos, Senhor, espirituais nessa noite. Que cada vida que entrou na tua casa, Senhor, para adorar e ouvir a tua palavra, o Senhor possa entrar agora e mudar o cenário de cada um deles, Pai. Aonde está tendo enfermidade dentro dessa casa, ela está batendo em retirada em nome de Jesus. Aonde tem vício nessa casa, está sendo quebrado pelo teu santo nome, Jesus. Eu creio que os seus filhos vão sair alimentados pela tua santa e gloriosa palavra. Por isso eu te peço, fala conosco nessa noite. Usa a minha vida como um vaso de honra diante das tuas mãos, em nome de Jesus. E você que pode, glorifica o nome do Senhor e se assente em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, no capítulo de número 7, no seu versículo de número 11, vemos a história do servo do centurião. Certa feita, o centurião tinha um servo que estava enfermo. E quando ele ouve que Jesus estava passando por ali, ele manda uns líderes religiosos irem até Jesus para dizer:
para Jesus que ele queria que esse servo fosse curado. E quando esses líderes vão, eles dizem para Jesus, suplicando: Senhor, vem até a casa do centurião, porque esse servo está à morte. Esse servo, ele estima muito, ele ama esse servo. Nós suplicamos, Senhor, porque este homem, o centurião, ele ama a nossa nação e ele construiu a sinagoga. Naquele momento eles começam a insistir e Jesus vai com eles. Quando Jesus está chegando perto da casa do centurião, o centurião vai mandar novamente alguns amigos dizer a Jesus: diga a Jesus que eu não sou digno de que ele chegue debaixo do meu telhado, porque eu também sou um homem de autoridade. Mas fala para Jesus que se ele declarar uma palavra, esse meu servo vai ser curado. E quando Jesus ele ouve tais palavras, Jesus fica admirado com a fé daquele homem. Jesus fica admirado com a esperança daquele homem. E quando os amigos chegam, aquele servo estava curado. Aleluia! Ou seja, aquele centurião reconheceu: eu tenho autoridade nessa terra, eu mando e eles vão, eu falo para voltar e eles voltam, mas eu reconheço que existe uma autoridade que é maior que a minha nessa terra. Eu reconheço que existe uma autoridade, a qual é maior que todos aqui neste lugar. Ele reconhece que Jesus, com apenas uma palavra, podia curar aquele servo, porque ele reconhecia: eu sou um homem pecador, eu não sou digno de que ele entre na minha casa. Mas a palavra do Senhor alcançou aquela casa, porque a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Quando o Senhor declara, acontece. Aleluia. No capítulo de número 7, versículo de número 11, é quando nós lemos, vemos agora Jesus tomando uma atitude. Agora vamos para a cidade de Naim. Imagino que naquele momento ali, os discípulos e a multidão vai ficar conjecturando aqui, pastor, vão ficar se perguntando o que Jesus quer fazer na cidade de Naim. Porque a cidade de Naim era uma cidade pequena, era como se fosse uma vila. Eles começam, acho que, se perguntar o que Jesus tem para fazer lá. Mas o Senhor tinha um propósito, aleluia. O Senhor tinha um propósito para fazer na cidade de Naim. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele vai para a cidade de Naim. E pastor, a cidade de Naim não era perto de Cafarnaum. Ou seja, Jesus vai andar de 38 a 50 quilômetros mais ou menos. Ou seja, um dia inteiro caminhando por amor a uma alma. Aleluia. Jesus não tinha as facilidades que temos hoje. Hoje em dia temos um carro, temos uma moto, pegamos um Uber. Não, irmãos, Jesus fazia caminhando. Podia ser um, podia ser dois, podia ser três, podia ser quatro, mas Jesus ia caminhando por amor a uma alma. Aleluia. E Jesus vai para a cidade de Naim. E eu acho interessante que Jesus, ele tem que chegar na cidade de Naim pela manhã. Agora na cidade de Naim a gente vai entender por que Jesus vai chegar lá pela manhã. Agora na cidade de Naim nós lemos um texto de uma viúva. E quando nos fala viúva, entendemos que essa mulher, ela passou o processo do luto. Essa mulher passou o processo da frustração. Essa mulher, ela chorou. E agora essa viúva, a Bíblia nos fala que o seu filho único vem a morrer. Essa viúva então agora vai passar novamente pelo processo da dor, pelo processo do sofrimento. E é interessante, porque em alguns estudos diz que Naim era uma cidade bonita, era uma cidade formosa. Naim era uma cidade que todos se admiravam. Mas agora o cenário daquela cidade não é mais um cenário alegre, porque o luto entrou novamente na cidade. Agora a cidade não é mais uma cidade bonita, porque agora o luto bate novamente na casa daquela mulher. E imagino eu, irmãos, a dor, eu me coloco
coloco no lugar. Quem já passou a dor do luto sabe, né, missionário? Estávamos falando sobre isso. Quem já passou a dor do luto sabe como dói. E agora essa dor bate novamente na porta dela. E naquele tempo o sonho de todo judeu era ter um filho homem. Por quê? Naquele tempo os judeus queriam muito ter um filho homem, porque na falta do pai, era o filho que provia o pão de cada dia. Na falta do pai, esse filho, ele ajudava a mãe nos afazeres. Ou seja, o sonho de todo judeu era ter um filho homem. Mas agora o cenário daquela mulher não é mais um cenário alegre, pastor. O cenário daquela mulher não é mais um cenário de sorrisos, mas volta a ser um cenário triste. O cenário daquela mulher agora é um cenário de luto novamente. Naim não estava bonito para ela. E naquele tempo ali, todos se conheciam. Conheciam o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, da frente, de trás. Todos se conheciam e choravam junto com ela. E se compadecia da sua dor. Mas eu quero imaginar aqui, pastor, que muitos se perguntavam por que ela está passando por isso. De novo, a dor bateu na porta dela. Coitada, porque nesses dias de luto, de tristeza, que ouvimos muitas das vezes as palavras negativas. Coitada dessa mulher, o que vai ser dela? A viúva não podia trabalhar. Naquele tempo a viúva não podia trabalhar para sustentar a casa, ou seja, ficava mendigando pão. Então eles imaginavam, o que vai ser daquela mulher? Vai mendigar o pão? Só que eles não contavam que Jesus estava saindo de Cafarnaum, aleluia, por um propósito. Jesus saía de Cafarnaum para ter um encontro com aquela mulher naquela cidade, aleluia. Jesus agora está indo com uma multidão, e o interessante é que a multidão que vem com Jesus é uma multidão trazendo esperança, uma multidão trazendo vida novamente. Mas essa mulher não esperava, essa mulher não mandou mensageiro, essa mulher não esperava que Jesus fosse chegar lá e entregar para ela a esperança. Mas o Senhor, irmãos, Ele se compadece da nossa dor, aleluia. O Senhor se compadece da nossa dor, dos dias mais difíceis que você fala, Senhor, eu não aguento mais. Ele chega, Ele vem, aleluia. Ela não esperava, mas Jesus tinha um propósito para fazer naquela cidade, na sua vida. Quando Jesus está chegando na porta da cidade pela manhã, Jesus vai olhar para aquela mulher, vai se aproximar dela, e com ela ia uma multidão trazendo luto, trazendo choro. Com ela era uma multidão que estava preto e branco, mas com Jesus era uma multidão trazendo vida, e vida com abundância, aleluia. Porque aonde a presença do Senhor entra, algo tem que mudar, irmãos, aleluia. Jesus está chegando agora, e quando Ele chega perto daquela mulher, Ele olha para ela e diz, não chores. E imagino eu que o povo vai olhar e vai falar, que Jesus está falando para ela não chorar? Como que não chora? Diante de uma dor de perder alguém, como que não vai chorar? Mas eu entendo aqui que esse não chore, pastor, era Jesus liberando uma cura para ela. Era o Senhor dizendo, não chores, mulher, porque o que você passou no passado não vai acontecer mais. Oh, aleluia. Era Jesus liberando uma palavra de cura para aquela mulher. O que você chorou lá atrás, você não vai chorar novamente. O que você passou lá atrás não vai acontecer novamente, porque eu cheguei. Aleluia. Jesus libera uma palavra. Logo depois Jesus vai se aproximar e vai tocar no caixão. E eu acho interessante porque Jesus, Ele não toca no morto, porque naquele tempo, se tocasse no morto era considerado impuro. Então Jesus, Ele toca no caixão para mostrar a sua soberania e o seu poder sobre a vida e sobre a morte. Jesus vai tocar no caixão e vai dizer, levanta-te. O menino vai se levantar e Jesus vai entregar a sua mãe. É interessante que primeiro a palavra foi não chores, depois Jesus chega com a restituição. Primeiro Jesus libera uma cura, depois o Senhor restitui a vida daquela mulher.
É o Senhor dizendo, talvez você entrou aqui, o cenário da tua casa não está sendo um cenário bom. O cenário da tua casa está sendo um cenário de escassez, está faltando algo, ou até tem algo, mas não está produzindo. É o Senhor dizendo, o cenário de escassez acabou, porque eu estou chegando ao teu encontro. Aí eu acho interessante, porque Jesus, ele tinha que chegar na cidade pela manhã. E o Senhor, ele ministra no meu coração. Por que pela manhã? Por que pela manhã, Jesus? Porque naquele tempo tinha que ser enterrado na parte da manhã, não podia ser à tarde, não podia ser à noite. Tinha que ser pela manhã. E Jesus vai caminhar o dia inteiro, irmãos, cansado, mas ele vai. Porque lá no livro de Salmos, no seu capítulo de número 30, no versículo de número 5, diz assim: o choro pode durar uma noite. Ah, irmãos, você não entendeu. O choro pode durar uma noite, mas a alegria está chegando no teu cenário. A alegria saiu de Cafarnaum para chegar na cidade de Naim. Não vai ter mais choro, não vai ter mais luto, porque eu cheguei. E é onde a presença entra, o espírito maligno tem que bater em retirada. Aonde a presença entra, o gadareno dá um grito de derrota. Aonde a presença entra, irmãos, algo tem que mudar. E nós carregamos a presença do Senhor. Ou seja, aonde eu coloco a planta dos meus pés, a presença está comigo e algo tem que mudar. Quando Jesus pisa em Gadara, aquele espírito maligno se manifesta na mesma hora. Ele chegou. Jesus chega para repreender todo o mal hoje na tua vida. Jesus chega para repreender o espírito da morte que está te assolando. Jesus chega nessa noite para repreender toda a ansiedade, todo o medo do teu coração. Jesus chega hoje no cenário de escassez para trazer vitória na tua história. E o interessante é que Jesus chega na hora certa. Coisa linda, irmãos. Coisa linda é sentir a graça do Senhor. Coisa linda é ver as maravilhas e sinais da parte do Senhor. É ver os livramentos que o Senhor nos dá todos os dias e os cuidados que o Senhor tem conosco. Naquele momento, aquela mãe missionária Paloma, ela passava a maior dor da sua vida, porque ela estava indo enterrar o seu filho único, ou seja, a esperança da casa, os sonhos e projetos. Ela estava indo enterrar o seu amor, ela só tinha ele. Mas o que eu acho interessante, pastor, é que essa mãe podia ter ficado em casa, ela podia ter ficado chorando lá, mas ela vai caminhando junto com a multidão, ou seja, é nos dias que mais dói que a gente tem que caminhar na presença do Senhor, porque quando caminhamos nos dias das dores, o Senhor vem ao encontro e nos entrega o milagre. Aleluia. Ela podia ter ficado chorando em casa, mas ela caminha no meio da dor. Talvez você entrou aqui nessa noite caminhando no meio de uma dor e tem falado: Senhor, não tem solução, não tem mais jeito. Mas a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. Aleluia. E o tempo dele, irmãos, é bom, é perfeito e é agradável. E vamos entender, quando o Senhor nos leva lá na história de Jairo, lá em Marcos capítulo de número 5, versículo de número 21, Jairo era um dirigente da sinagoga, ou seja, ele conduzia os cultos da sinagoga e era um homem muito respeitado naquela cidade. Mas agora a sua filha de 12 anos fica enferma e vem quase
trazia a morte. E Jairo, no momento de desespero, ele vai até Jesus, porque ele também reconhece: eu tenho autoridade aqui, mas existe um que está acima de mim, aleluia. E Jairo vai até Jesus, ele se prostra e fala: Senhor, vem até a minha casa, para que ela seja curada, para que ela viva. E Jesus vai com ele. E quando Jesus está indo juntamente com Jairo, no meio do caminho vem uma mulher que sofria há 12 anos de uma enfermidade terrível. Aquela mulher, ela não podia conviver com a sociedade, ela não podia ter uma família, aquela mulher não tinha uma vida normal, ela era excluída e considerada imunda. E naquele momento que Jesus está indo com a multidão, ela se levanta do lugar do sofrimento, da dor, da humilhação, e vai em busca do seu milagre. Aquela mulher agora se levanta naquele cenário de tristeza e de dor, e vai em busca da sua cura. E quando ela chega perto da multidão, ela passa um momento também difícil, porque chegar até Jesus não era fácil, mas ela tinha no seu coração: se eu apenas tocar em Jesus, se eu apenas tocar em Jesus, eu vou ser curada. Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu não preciso olhar para Ele, Ele não precisa me ver, eu só quero tocar nas suas vestes. Aquela mulher, naquele momento, Jesus está indo com Jairo, mas naquele momento ela toca, e quando ela toca, Jesus vai parar, e Jesus vai ver que dele saiu poder e saiu virtude. Ou seja, tinha uma multidão que tocava em Jesus, mas naquele momento, aquela mulher, ela tocou diferente. Tem muitos que querem tocar em Jesus, mas não tocam com ousadia. Muitos entram na casa do Senhor, entram, mas saem do mesmo jeito. Mas aqueles que entram, aleluia, para ouvir a palavra, para ser renovado, para ser curado, recebe virtude. Naquele momento Jesus sabia que dele saiu o poder. Aquela mulher imediatamente viu que ela foi curada, mas o medo de expor isso era muito grande. O medo de mostrar que ela tinha saído daquele isolamento era muito grande. E o medo também de Jesus falar: o que você está fazendo aqui? Ela ainda não conhecia Jesus, mas Jesus se apresenta para ela: filha, vai-te em paz e seja livre do teu mal, aleluia. E agora vemos Jairo. Naquele momento Jesus parou, Jesus estava operando esse milagre. Jairo olhava certamente para o relógio: a minha filha está morrendo, o que vai acontecer? A minha filha, eu tenho pressa. Mas o Senhor não trabalha com o relógio humano, não. O Senhor não trabalha com o nosso relógio. O Senhor, Ele trabalha com o relógio do sobrenatural. O Senhor, Ele trabalha com o relógio do propósito, aleluia. Jesus, naquele momento, aquela mulher é curada, e Jesus continua indo com Jairo. Mas imagino que quando aquela mulher é curada, Jairo já entendia e sabia o poder e a majestade daquele homem que estava indo na sua casa. Não era um homem qualquer, irmãos. Era um homem que carregava a presença. Era um homem que aonde passava, a sua presença mudava o ambiente. Jairo sabia. Mas não, agora certo momento que Jesus está indo com Jairo, chega alguns amigos, pastor, e vai dizer: Jairo, para de incomodar Jesus, porque a menina já morreu. Naquele momento, aquelas palavras devem ter doído em Jairo. Mas naquele momento, irmãos, Jesus vai olhar para ele e vai falar: Jairo, irmãos, Jairo, crê somente, aleluia. Jairo, crê somente. Não ouve essas palavras contrárias. Por quê? No meio da caminhada com Cristo, irmãos, muitos vão nos perguntar: por que está indo para a igreja? A vida não muda. Por que está indo para a igreja? Não é curado. Por que está indo para a igreja? Por que está incomodando Jesus se nada acontece? É o Senhor dizendo: ei filho, ei filha, crê somente, porque o meu relógio não é igual ao teu. O meu relógio não é igual ao teu. O relógio do Senhor não é igual ao nosso. E é por isso que muitas das vezes vai demorar. Você vai falar: Senhor, está demorando, está passando muito tempo e não acontece. Irmãos, o que o Senhor tem para mim e para você não é coisa pouca. Você acha mesmo que um Deus tão grande vai dar algo para a gente pouco?
Senhor tem para fazer na nossa vida é grande. Não é para tua vergonha, mas é para te honrar. Quando Jesus diz para Jairo, crê somente, Jairo continua caminhando. E eu acho interessante, irmãos, essa palavra mexe comigo, porque quando Jesus está chegando na casa de Jairo, está aquele alvoroço, aquele povo chorando, aquele povo se lamentando, dizendo: a menina morreu, não tem nada para fazer aqui, não tem mais jeito. Mas Jesus chega dentro da casa, diaconisa, ele chega dentro da casa e manda tirar o povo, manda tirar aquele povo, e só vai entrar com ele os discípulos e o pai e a mãe da menina. Aí o Senhor ministrou no meu coração: sabe por que muitas das vezes eu mando sair, irmão? Isso aqui é tremendo. Sabe por que muitas das vezes o Senhor tira aquela amizade? O Senhor vai tirar alguém e você pergunta: por que que foi embora? Por que que saiu? É porque, irmãos, tem milagres que o Senhor manda te dizer. Alguns milagres o irmão não vai estar com você, a amizade não vai estar com você. Por que, missionária? Porque algumas pessoas duvidam do teu milagre. O que que o Senhor faz? O Senhor passa a vassoura espiritual, aleluia, e tira do ambiente para que o milagre chegue na tua vida. Eu falei: meu Deus, Senhor, quantas das vezes a gente pergunta por que que foi embora, por que que saiu? Irmãos, entenda nessa noite: se o Senhor tirou, se foi embora, é porque o milagre vai ser grande na tua vida, na tua história, aleluia. A Bíblia nos diz que quando Jesus entra, Jesus deixa eles curiosos. Por que que Jesus não deixa eles verem o milagre? Porque o Senhor vai deixar aquele gostinho de curiosidade, de saber o que está acontecendo. É isso que o Senhor faz. Muitos olham para a gente e falam: como que está pregando a palavra? Mas como que está louvando? Não é ela. O que o Senhor está fazendo na vida dele, na vida dela? O Senhor deixa o gostinho de curiosidade. Oh, meu Deus do céu. E o gostinho de curiosidade, aqueles que não veem que dentro de um quarto fechado você está de joelhos, entregando a sua vida, rasgando o coração, renunciando o seu eu, irmãos, para estar em cima de um altar. Existe uma renúncia que ninguém vê, irmãos. E o Senhor chega diante daquele quarto e diz: Talita cumi, que significa: menina, eu te mando, levanta-te. Aquela menina vai se levantar, ela começa a falar e Jesus manda dar algo de comer para ela. Naquele momento o Senhor opera outro milagre, aleluia. Nessa história maravilhosa, o Senhor ministra no meu coração. No capítulo de número 7 vemos aqui uma viúva que o cenário não estava nada bom, mas o Senhor, ele chega nos dias mais difíceis. E assim também foi com Jairo, foi para a mulher do fluxo de sangue. É o Senhor dizendo: no meio dessa dor, no meio desse sofrimento, eu chego com a minha presença, aonde muitos falam é impossível acontecer, mas para o Senhor é possível, porque eu não sirvo um Deus qualquer, eu não sirvo um Deus de barro, de ouro, não. Eu sirvo um Deus todo-poderoso, que chegou na cidade de Naim com a sua presença, e naquele momento ali teve que fechar a cova. Naquele momento ali, manda fechar a cova, porque eu cheguei, aleluia. Jesus chega no cenário da tua vida nessa noite. Jesus chega, irmãos, aonde você não pode ir, porque tem coisas que não é para nós fazer, é para o Senhor fazer. É o Senhor dizendo: confia no meu relógio, confia no meu tempo. Lembra de Jairo? 4 dias o Senhor não estava na cidade. Marta e Maria, desesperada, manda um mensageiro ir até Jesus. Jesus estava do outro lado do Rio Jordão, no lugar aonde João Batista havia batizado anteriormente. João, capítulo de número 10, versículo de número 40. Naquele momento Jesus não está mais na cidade de Betânia. E essas mulheres que eram muito amigas de Jesus, Lázaro, que era muito amigo de Jesus, começa a ficar desesperado. A enfermidade bateu na porta: cadê Jesus? Aí o povo fica se perguntando: não são elas amigas de Jesus? Cadê ele para curar? Só que Jesus vai ficar na
cidade mais 2 dias. Jesus não vai atender imediatamente o pedido daquelas mulheres, porque o Senhor manda dizer: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Jesus fica mais 2 dias naquela cidade. E quando Jesus chega, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. E algumas tradições, irmãos, judaicas diz que até o 3º dia a família esperava, eles tinham a fé de que a alma ficava perto do corpo. E até o 3º dia podia ressuscitar, mas no 4º era impossível, porque já cheirava mal. Até então Marta vai dizer: já cheira mal, mas o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono da vida. Ele tem a chave da morte em suas mãos. Ele opera coisas grandiosas. Jesus, quando chega e pede: me leva até lá. E quando Jesus chega, ele olha para cima, ele começa a agradecer: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouviu, o Senhor sempre me ouve. Mas era necessário Jesus chegar no 4º dia, porque aquele povo daquela cidade era um povo incrédulo, irmãos. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Ou seja, Jesus chega no 4º dia, aonde para muitos era impossível, para fazer o sobrenatural acontecer naquela cidade. Ou seja, o propósito de Jesus chegar, missionária Zilda, até Naim, era para que o povo reconhecesse ele como Messias, porque eles ouviram falar dele, mas conhecer ele pessoalmente eles não haviam conhecido. É o Senhor dizendo: você entrou aqui nessa noite, talvez você tenha ouvido que aqui na igreja opera maravilhas e sinais da parte do Senhor, mas nessa noite o Senhor manda te dizer: mais do que ouvir, você vai conhecer quem eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. O Senhor manda te dizer: mais que ouvir, você não vai contemplar somente as bênçãos do vizinho do lado, não. Você vai contemplar nessa noite a mudança do cenário da tua vida, da tua casa. Sonhos e projetos que estavam enterrados, talvez você entrou aqui nessa noite e está tudo acabado na sua vida. Você olha e fala: Senhor, a porta se fechou, a enfermidade bateu, mas o Senhor manda te dizer que nessa noite, se houver um coração quebrantado na presença, se houver um coração disposto a viver em obediência, vai viver a totalidade da promessa. É o Senhor chegando no momento de dor para falar para você: não é o fim, não acabou. Talvez espalharam a sua derrota por aí, dizendo: acabou, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para ela, não. Essa porta nunca vai se abrir. Mas eles não contavam, irmãos, porque Jesus chega para quebrar todo o protocolo. Jesus chega para impressionar aqueles que não acreditam. É por isso que muitas vezes ele vai trabalhar de uma maneira que você não vai compreender o porquê dessa situação. Mas é o Senhor dizendo: confia, espera com paciência no Senhor, porque Ele vai ouvir a tua oração nessa noite. Jesus chega nessa noite, irmãos, e o Senhor ministrava essa palavra fortemente no meu coração, pastor, que nessa noite está havendo restituição. Louvamos aqui no começo do culto: há poder no teu nome, Jesus. O Senhor é o Deus dos deuses. Louvamos aqui nessa noite que toda a autoridade está no nome de Jesus. E essa autoridade, irmãos, está aqui neste lugar. Aleluia. E se você crê, você já vai começando a glorificar o nome do Senhor, porque Ele entra na tua casa nessa noite para fazer o impossível acontecer. O Senhor me disse que vai haver restituição. Eu falei: meu Deus do céu, Senhor, restituição restituição no casamento. Porque muitos entram e você acha que está tudo certo, só que dentro de casa o amor já está morrendo. Dentro de casa não está mais como você acha, olhando: ah, está tudo certo. Não, irmãos, dentro de casa é outra maneira de viver.
É o Senhor ministrando hoje na minha casa. O Senhor falando: filha, fala para eles que está acontecendo restituição. Restituição familiar, restituição no ministério. Onde o diabo tentou te parar, onde o diabo tentou tocar na sua vida, ele está sendo repreendido nessa noite, porque eu entro na IPMD para restituir sonhos. O Senhor entra hoje no cenário da tua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ele entra no cenário da tua vida, aonde o diabo estava se alegrando com a derrota. Não vai se levantar dali não. Não vai pregar mais não. Não vai louvar mais não. Não tem jeito mais. É para morte. O Senhor chega, porque a última palavra vem do Senhor para nossas vidas. Ela não vem minha, não vem do pastor, mas vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor.